Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre o livro Conspiração no Gênesis 6, o Testemunho Pré-Diluviano, parte 2. Essa aqui, ó, com essa apresentação total, né? Nós temos 4 apresentações para chegar no fim do livro. Esta e mais 3. Uau, tá acabando, hein? Então vamos lá. Olha só. O Testemunho Pré-Diluviano, continuando. São as tábuas hebraicas do testemunho que os teosofistas afirmam ser a tábua esmeralda, a visão dos teosofistas, ok? Não é a visão bíblica, tá? A tábua Anunnaki do destino, a tábua Ismaraigidina, Hermetis, o velocínio de ouro, os arquivos dos maçons, o salão dos registros e o tesouro do Graal, para eles é tudo a mesma coisa. De acordo com Markale, as tábuas também são as mesmas que as maçãs douradas, a árvore do bem e do mal, do jardim das Hespérides, que seria o Jardim do Éden, em tese para a visão desses caras. E as maçãs ganhadas por Hércules, um Nephilim. Ou seja, essa questão aí, pessoal, de pegar assim conceitos gregos e misturar, o pessoal fala assim, muita coisa do Novo Testamento, na verdade, é um conceito grego que foi manipulado para virar um Novo Testamento. Se você quiser chegar nessa linha de raciocínio, você vai chegar à mesma conclusão do Antigo Testamento, porque tá errado os dois, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Sim, muitas entidades malignas que sabiam exatamente o que estava para acontecer, fizeram determinadas histórias, essas histórias aí foram plantadas e sim, a gente parece que de vez em quando você vai olhar, parece que tem alguma coisa esquisita. Mas, na verdade, isso tanto é válido. Os rabinos falam do Novo Testamento, né? Mas os teosofistas fazem isso com o Antigo Testamento também. Certo? A mesma coisa que os rabinos falam que, olha, os cristãos fizeram com o Novo Testamento, os teosofistas fizeram, na verdade, com o Antigo. É a mesma coisa, entendeu? Então, na verdade, assim, e detalhe, uma hora eu vou aqui falar sobre algumas coisas aí que esses rabinos falam, que vocês vão ficar de cabelo em pé. Mas o ponto aqui é o seguinte, o ponto é, olha só, o pessoal faz essa misturança, essa misturada aí, esse negócio horrível. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para o negócio misturado? Não, a gente tem que se manter na linha bíblica. É por isso que eu falo aqui, ó, pessoal, a gente tem que ler a Bíblia, certo? Mas Afonso, então por que você está lendo tudo isso aqui? Pra gente entender de onde vem a origem das coisas que as pessoas falam pra gente. Então o cara tá lá, não, eu tô estudando Cabala, etc, tal. Sabe de onde vem a origem? Pá! Aí o cara tá lá estudando assim, não, o Caim, a semente da serpente, etc, tal, bababá. Sabe de onde vem isso? Pá! É isso, entendeu? Tipo assim, se mantém na Bíblia. Pega a Bíblia é o suficiente. Não, mas eu preciso de mais. É aquele início do capítulo. É uma geração que quer estudar e fazer que é bom, ó. Nada, certo? Então, presta atenção um pouco nisso. Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só. De acordo com Markale, as tábuas também são as mesmas que as maçãs douradas, né? A árvore do bem do mal, babá. Hércules, as maçãs ganhas por Hércules, um Nephilim, das filhas de Atlas, mais Nephilim, conhecidas como as Pleiades, as estrelas da catástrofe do dilúvio, né? Onde o jardim era guardado por outro gigante e um dragão. Mas como pode ser isso quando a Bíblia afirma que as tábuas do testemunho eram simplesmente 2 pedras nas quais o Criador escreveu os 10 mandamentos? Teosofistas acreditam que no Êxodo afirma que Moisés carregou 3 pedras e não apenas as 2. Embora a Bíblia apenas declare 2 em Êxodo, certo? Mas eles têm um problema aí numérico, parece que os caras não são muito matemáticos, eles gostam de histórias, mas vamos lá. Embora em algumas variações os termos sejam plurais, sem uma quantidade específica, os teosofistas apoiam sua afirmação surpreendente afirmando que Moisés registrou como escrito em tábuas de pedra em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, ao passo que em todas as outras referências a Bíblia afirma claramente que foi Yahweh quem escreveu nas tábuas com seu dedo. São as tábuas que Moisés supostamente inscreveu que os teosofistas afirmam conter os 10 mandamentos, mas não eram as verdadeiras tábuas do testemunho criadas e escritas com o dedo de Yahweh. Embora as escrituras claramente se refiram às tábuas de pedra como testemunho, como os 10 mandamentos escritos neles, pelo dedo do Criador Yahweh. Êxodo, capítulo 32, versículo 15 a 16, Deuteronômio, capítulo 9, versículos 10 a 11. Os teosofistas se apoderam dessa suposta terceira tábua do testemunho, colocada na arca do testemunho em Êxodo e Deuteronômio, e não as tábuas de pedra que Moisés supostamente escreveu, que contém os 10 mandamentos.
Essa terceira tábua não era apenas uma pedra, mas sim, na visão deles, né, uma pedra de safira, assim como os antigos manuscritos bíblicos registravam as tábuas como lechem em hebraico para safira. Novamente, as tábuas do testemunho na tradição da Cabala eram uma safira divina, a Shetia, que Moisés segurava na palma da mão. Essa tábua de safira também é considerada indistinguível do testamento de uma civilização perdida que Abraão supostamente recebeu, provavelmente de Melquisedeque, e que Moisés acabou herdando. Essa suposta safira acredita-se que contenha todo o conhecimento que o homem já conheceu ou viria a conhecer, como foi afirmado a respeito da tábua de esmeralda, a tábua do destino dos Anunnaki, a tábua de Hermes e o velocínio de ouro. Na verdade, para os sumérios, a tábua de Abraão e Moisés foi realmente reconhecida como uma tábua do destino e foi transmitida à humanidade pelos filhos de Anu, Enki e Enlil. A doutrina cabalista declara que a tábua do destino foi uma safira herdada por Moisés e depois por Salomão. O velocínio de ouro de Jason e os argonautas continham todos os segredos e conhecimentos dos sábios do Egito, Assíria e Caldeia. Argonauta se estende a partir do nome do navio Argo. Ambos, Argonauta e Argo, são derivados de Argos, que a palavra grega é empregada para denotar observadores ou guardiões. Watchers. O hermetista Naxágoras declarou que o velocínio de ouro era sinônimo de Hermes e das tábuas de esmeralda, e por associação então é sinônimo da mesa do destino Anunnaki e de todas as outras denominações alegóricas que denotam esse conhecimento pré-diluviano. A tábua suméria do destino foi mencionada pela primeira vez nas 7 tábuas do Enuma Elish, que significa do alto ou no início. Foi recuperado da biblioteca de Assurbanipal, um épico pré-Gênesis composto por volta de 3500 a.C. Novamente, a tábua do destino supostamente continha tudo o que a humanidade já conheceu ou conheceria. Esse foi o conhecimento que Hermes transcreveu para a tábua de esmeralda, o conteúdo dos 2 pilares de Lameque e Enoque e o conhecimento dos cofres ocultos de Enoque. Lembrando que tudo isso que eu estou lendo aqui, eu estou lendo do livro, isso aqui não é necessariamente a minha visão, estou apresentando para vocês. O que eu acho interessante aqui é esse monte de nomenclatura que a gente assiste em filme de vez em quando, e a gente põe nossos filhos para assistir em filme, e a gente nem imagina, nem cogita que o cara que escreve esses filmes aí são satanistas, né? Esquece disso na hora de mostrar um filminho para nossas crianças, não é verdade? Você vai lá, pensa, esse aqui é um filme inocente, etc, tal, feito por um satanista muito confiável. Ah, o quê? Meu, é tudo satanista esses caras, entendeu? É tudo satanista. Então toma cuidado com as coisas que você fica vendo por aí, as coisas que você fica vendo nos filmes, etc, tal. E saiba que a pior coisa que você pode fazer é ir no cinema, saiba disso, porque quando você lê um livro, você absorve 5% do livro, né, em termos assim de memória de longo prazo. Quando você ouve no rádio, você já absorve 10 a 15%. Quando você vê uma televisão, você absorve 50%. Quando você assiste um filme, você absorve quase 100% do que você está assistindo. Você não esquece mais do filme quando você assiste no cinema. Você assistiu no cinema, som pra tudo quanto é lado, tal, aquela tela gigantesca, tudo mais. Você é um observador ali, você absorve tudo. Tudo, presta atenção, você absorve tudo. É muito mais tranquilo você ler uma porcaria de um livro do que você ver isso no cinema, entendeu? Presta atenção. Tipo assim, levou o filho pro cinema, o problema é seu, ó. O que você tá pondo lá na mente do seu filho, o problema é seu, ok? Tudo bem, continuando aqui. Vamos lá. Onde a gente estava? Próximo. Portanto, todas essas lendas aparentemente desconexas referem-se ao mesmo banco de conhecimento, você entendeu? Velocínio de ouro, não sei o que. Toda a mesma história lá com alegorias. A gnose da Atlântida, sabedoria pré-diluviana, o conhecimento proibido de Lameque, Enoque, Caim e os Néfilins, que foi ensinado aos descendentes de Caim pelos infames anjos serpentes. Bom, além disso, os templários foram designados para guardar o Graal Pedra de Deus, aquele que caiu do céu, junto com os anjos das trevas que não participaram do desvio sexual exibido no Monte Hermon. Inclusive, eu tô com um texto do Stephen Quayle, certo? Que depois eu vou estar discutindo no Subscribestar, no Patreon e companhia, onde ele fala o seguinte, que naquela época de Noé, não foi só pimba-pimba de anjo que mudou o DNA de todo mundo. Tinha alguma outra tecnologia, ele diz,
porque os anjos não conseguiriam proliferar tanto assim. Na verdade, tinha alguma tecnologia que eles injetaram em animais, injetaram em todo mundo que tinha na época ali para mudar o DNA. Então, nada de novo embaixo do sol, como diz o rei Salomão. Vamos lá. Quando você descasca todas as camadas místicas do legominismo, essa pedra do céu nada mais é do que a suposta safira que caiu nas posições de Lúcifer quando ele caiu em desgraça do céu. Os templários supostamente redescobriram a pedra do céu durante suas escavações em Jerusalém. Cobrimos na primeira parte desse livro a descoberta de que tudo isso, o conhecimento celestial proibido, o antigo conhecimento dos templários da Atlântida, era contrabando fornecido aos descendentes de Caim e dos Néfilins por infames anjos das trevas. Não posso sublinhar este ponto de forma agressiva o suficiente, mas ele diz então: as ciências celestiais e o conhecimento foram corrompidos e planejados e preservados, tudo para iludir esta geração inocente. Inocente é uma palavra muito forte para essa geração, né? É uma geração, vamos continuar aqui, uma geração inocente, fazê-la se rebelar para longe de Deus e para a destruição, na verdade. Pois bem, então uma geração inocente, não inocente no sentido assim, você não é culpado, etc. Tal. É uma geração, na verdade o termo talvez é mais ingênue, mais, como eu posso dizer assim, mais, uma linguagem assim que todo mundo entenda, deixa eu pensar, mais, uma coisa que não seja um palavrão, deixa eu pensar, mais, babaca, é isso, uma geração mais babaca. O que a gente pode fazer? Bom, continuando aqui. Esse conhecimento foi habilmente escondido e cuidadosamente guardado dentro de uma confiança secreta até a hora do destino. As referências a este conhecimento permanecem inexplicavelmente vivas e bem presentes em mitos e lendas de todas as culturas ao redor do mundo, todos esperando pelo anticristo e seu reinado de terror que está por vir e todo mundo sabe que vai vir. Agora, um ponto aqui, voltando lá pro ingênuo lá, tá bom? Pra geração ingênua. Coisa interessante. Todo mundo acha que tem conhecimento porque tem as pessoas fizeram muito curso superior por aí, faculdade, né? Superior, super superior. O cara não sabe nem produzir comida. Tem, tipo assim, pega qualquer professor desses de universidade. Pega aí por exemplo, faz uma análise, pega 100 caras aí da universidade, os caras top, tá? E fala o seguinte, eu vou deixar 6 meses aqui estão as sementes. E a gente vai ver aqui o que você vai construir, essa cidade maravilhosa que você vai construir aqui, ó. Tem as sementes para você criar seu alimento. Você pode, por exemplo, sei lá, caçar, etc, tal. Com essas madeiras você vai fazer aqueles magníficos palácios, aquelas coisas que estão somente. Aproveita e faz uns computadores aí nesse meio tempo. Tipo, o cara não sabe nem fazer fogo. Ok? É uma geração que é superior, não sabe nem fazer fogo para se aquecer. Tipo assim, você largar o cara no meio de uma floresta, ok? O cara nem sabe por onde começar, ele pensa que tem que começar procurando água. Tipo assim, você tá de brincadeira. A primeira coisa que você vai fazer quando você tá no lugar, o que é? É identificar um ponto, claro, e fazer o quê? Um abrigo, né? A pessoa pensa assim, não, é água. Água você vai ter que procurar sim, claro, mas você vai precisar de um abrigo, porque se você tiver um puta sol e você ficar andando num mega sol, certo? No sol do pico, ou se tiver uma puta chuva e você vai ficar doente, percebe? Você vai precisar fazer abrigo. A água sim, você vai precisar encontrar, mas não é só isso, você vai precisar fazer abrigo, você vai precisar encontrar água sim, mas você vai precisar fazer fogo, você vai precisar caçar, você vai precisar de um monte de coisa. A pessoa não tem conhecimento nenhum. Mas eu vivo numa cidade, Afonso, porque eu vou precisar desse conhecimento? Boa pergunta, certo? Você vive na cidade, quem produz sua comida? É o mercado. É o mercado que produz. Faz crescer a comida lá dentro. Tem uma plantação lá no mercado. A comida, vou contar uma coisa pra garotada aí, ó. Pessoal, avisa aí, pessoal. Sabe o tomate? Eles não crescem dentro de saco plástico, entendeu? Alguém colhe e coloca ele dentro do saco plástico. Não nasce lá no mercado, não, meu. Você tá de brincadeira. É uma geração ingênua demais. Você olha assim e fala, não é possível. Não é possível. Você tá de brincadeira. Vamos lá. E ó, detalhe, muitas pessoas falam assim, Afonso, hoje em dia é difícil o homem sustentar a mulher porque o salário, não sei o que, etc, tal. Se você soubesse plantar, você podia ganhar um salário pequenininho. Se você soubesse plantar, produzir comida para sua família, etc, tal, você não precisava ter um salário enorme, entendeu? Você podia plantar, ter um espacinho de terra, plantar comida para sua família, etc, tal, você teria um custo menor, você poderia ganhar menos, certo? Então, mas as pessoas resolveram seguir um determinado caminho, a gente não pode fazer nada. Continuando aqui. Então estamos o que? Esperando o terror, basicamente. Os templários acreditam que
que de fato essa idade de ouro já existiu e irá mais uma vez na nova era de luz, aquário e no fim dos tempos então existir. Defensores espúrios contemporâneos acreditam que os fundadores originais da maçonaria foram os filhos e filhas de Caim e Enoque, a saber, Lameque, Jabal, Jubal, Tubal-Caim, Naama, esses nomes listados em Gênesis por sua infâmia. Os malignos patriarcas cainitas empregaram o conhecimento proibido das 7 ciências sagradas, as 7 maldições de Caim, para as alturas, até então desconhecidas, que então destruíram sua idade através do que? Do dilúvio, certo? Corrompeu tudo. Seus descendentes diabólicos, guiados pela mão oculta da história e com o mesmo conhecimento ilícito, logo destruirão esta época com fogo. Eles irão implementar parte de conhecimento ao lado dos poderes dos anjos das trevas para criar feitos, sinais e milagres surpreendentes. Eles irão misturar seu show de magia mística com o pedigree aparentemente incontroverso das credenciais messiânicas espúrias do anticristo, revelações notáveis de uma civilização antediluviana altamente avançada, destruída por Yahweh, e a rebelião alienígena, entre aspas, contra Yahweh. Tudo para atrair a rebelião final. E um outro ponto aqui, sim, em algum momento a gente vai ter uma grande guerra, porque esse pensamento aqui, ele precisa do criador da paz, certo? O anticristo vai ser o criador da paz. E quando ouvir que tem paz, saiba que a destruição é repentina. Então vamos lá, vai ter que vir o criador da paz. O criador da paz, ele só pode vir num tempo de paz? Não, ele tem que vir num tempo de guerra, então vai ter que ter uma guerra. Vai ser essa guerra aí que tá acontecendo vocês sabem, não sei se posso falar mais, a do presidente Rosquinha lá, do Donuts Man, como é o nome do cara do piada? Bom, não importa, eu sei, mas eu não quero ficar falando aqui porque o algoritmo, você sabe como é que é, né? Pois bem, mas, como é o nome daquele país do lado da Transilvânia? Tem a Romênia, que tem a Transilvânia numa parte dela, e do lado tem qual país? A Ucrânia, né? Tudo bem. Então, eu não acho que essa daí, o Steven Quayle também não acha que é essa guerra aí. Ele acha que ainda vai ter uma coisa maior, vai ter uma coisa assim, uma guerra só começa mesmo quando a China colocar o pé em campo, ok? Mas tudo bem, é a visão lá do Steven Quayle, e sim, vai ter um mega problema. Você acha que como é que começa uma guerra? A gente vai discutir isso lá no Subscribe Star, quando eu estiver lendo os textos do Steven Quayle. Mas como é que você acha que vai começar? Você acha que vai começar assim com tanques de guerra chegando nos lugares, navios, etc tal? Não. Você tem ideia? Vai começar com a queda da internet. A visão do Steven Quayle é a queda da internet e meios de comunicação. É isso que começa. Mas isso é outra história, fica para outro momento e tudo mais. Tudo bem, vamos lá. Seguindo aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o bode de Mendes, o famoso bode de Mendes, né? Tão idolatrado bode de Mendes. E isso tá no livro, esse capítulo aí. E a gente tá quase no final, pessoal. E o que tá quase no final? O bode de Mendes. Uma peça interessante. Bom, a gente finaliza por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.